parece que até sobre o coronavírus ele chegou a profetizar isso mesmo. Sim, exatamente. Chicão, no ano de 2015, exatamente 1º de dezembro de 2015, ele lançou uma profecia ao vivo para todo mundo, falando de uma nova pandemia que seria de alcance mundial. E ele deu detalhes específicos da profecia. Não foi uma profecia assim de forma geral, mas ele falou de forma muito específica, desde aonde iniciaria a profecia, o que aconteceria com o mundo, desde onde que iniciaria a enfermidade, o que aconteceria com o mundo a partir daquela enfermidade, como o mundo ficaria, o status da Terra com aquela enfermidade. Inclusive, ele menciona na profecia o tempo recorde em que o Senhor daria sabedoria para os médicos levantar a vacina, planejar a vacina. Então, os detalhes foram muito específicos. E nessa enfermidade e nessa profecia, vejo que todo o ministério do profeta Dr. David Warren está conectado com a vinda de Jesus. A emissão dessa profecia a nível mundial, a nível global, na verdade foi um alerta para as nações. Qual que era a mensagem nessa profecia? Era dizer para o mundo que o tempo acabou, é hora de se preparar para a vinda de Jesus. Então, aquela profecia, ela estaria abrindo, mostrando para o mundo, era um alerta para as nações, que quando aquela profecia fosse cumprida, a volta de Jesus estaria muito mais perto. Então, todo o ministério do profeta Dr. David Warren, todas as vezes que ele emite uma profecia, ela está conectada, não é uma profecia solta, jogada ao vento, que não tem conexão com nada. Ele é o profeta que o Senhor chamou para preparar as nações para a volta de Cristo. Então, quando ele lança a profecia do coronavírus, quando vocês verem essa profecia acontecer, se concretizar, se cumprir, saiba que a vinda do Messias está muito próximo e o arrebatamento da igreja pode acontecer. Por um outro lado, essa profecia também, ela foi um aviso para o mundo muito grande, dizendo que outras enfermidades maiores que aquela que estava sendo profetizada ali, aconteceria na grande tribulação. Porque quando a igreja for arrebatada, nós teremos os últimos 7 anos finais dessa era. Então, que é chamada de tribulação, os 3 anos e meio primeiros e os 3 anos e meio finais de grande tribulação. Então, aquela profecia, ela estava, primeiro, avisando para as nações, quando ela acontecer, quando fosse cumprida, o arrebatamento da igreja estaria muito próximo. Segundo, outras enfermidades como aquela aconteceria na tribulação, na grande tribulação. Então, qual que era a mensagem? Se prepare para evacuar a terra. Se prepare para deixar essa terra. Se prepare para esse tempo de misericórdia. Se prepare para a oferta de Deus hoje, que é a salvação gratuita, que é ir para o céu, fugir desse tempo de angústia na terra e se preparar de forma correta para isso. Como? Se arrependendo e vivendo em santidade. Quando que foi esse chamado? Porque é uma ruptura muito grande, ser um médico, pesquisador, tudo, daqui a pouco eles deixam tudo, hoje acho que ele não trabalha, não atua mais com medicina. Exatamente. E se tornou, não sei, pastor presidente, né, um pastor. E aí ele dedica totalmente à igreja. Alguma coisa aconteceu. Como que aconteceu isso e quando foi você? O chamamento de Deus, ele tem um aspecto irreversível.
pessoas que foram escolhidas antes da eternidade passada, Chico, para cooperarem com Deus nessa terra em uma obra extraordinária. No caso do Dr. David Auer, ele foi escolhido por Deus exatamente para finalizar a obra da redenção nessa era. A sua mensagem, ela é a mensagem que prepara a noiva para o arrebatamento. Ele, como um profeta, ele foi escolhido por Deus para profetizar para as nações. Ele não tem uma profecia para um indivíduo. O seu chamamento é para as nações, preparar toda a terra para a vinda do Senhor. Quando ele deixa a medicina, ele não tinha noção ainda do que seria o seu chamamento. Mas, pouco a pouco, o Senhor foi mostrando em visões, foi revelando para ele mais detalhes do seu chamamento. E ele nos fala, nós temos muitos vídeos na internet, que o Senhor mostrava nações, quando ele visitava estádios lotados, multidões, ele instruindo essas pessoas em toda a terra. Então, o seu ministério tem duas linhas bem específicas, Chico. A primeira está relacionada com a redenção, chamar as nações para o arrependimento. E essa é a mensagem que há 20 anos ele prega, ele nunca mudou essa mensagem. E o segundo aspecto do seu ministério está relacionado com a ira de Deus, com a ira do Cordeiro. É quando então as nações que se recusam a se arrepender, elas são julgadas severamente pela ira de Deus. Ele sempre fala: escolham a graça, escolham a graça, não escolham a ira. Recentemente, Chicão, eu estava na República Dominicana em julho, e eu me lembro muito bem que ele esteve ali na República Dominicana. É uma ilha, a metade daquela ilha é República Dominicana e a outra metade é Haiti. Então, eu já sabia pelos vídeos, mas eu estava tendo comunhão com um irmão. Ele é haitiano, mas se casou com uma dominicana e vive em República Dominicana. E ele dizia: quando o profeta esteve aqui, eu participei da cruzada em República Dominicana, mas Deus queria que ele fosse também ao Haiti. E ele não tinha uma agenda para o Haiti. Mesmo assim, ele foi para o Haiti e lá ele pediu para o Haiti se arrepender dos pecados sexuais, se arrepender da bruxaria, porque ele via um terremoto que iria os abater, iria os esmagar e eles não teriam para onde fugir. E ele chorou pelo Haiti, chorou. O Haiti não se arrependeu e nós sabemos do que passou, e ele falou pessoalmente para o Haiti, com precisão de detalhes, como seria aquele terremoto se o Haiti não se arrependesse. Mais de 200.000 pessoas estiveram ali, morreram. Então o chamamento dele, quando ele sai da medicina e o Senhor entrega o ministério global para ele, por um lado ele vai anunciar para as nações, o Pai vai mostrar para as nações o que está à frente delas, se elas não se arrependerem. Mas por outro, nós temos a linha da graça. O Senhor está chamando, está dando uma oportunidade para as nações se unirem ao arrependimento, receberem o sangue de Jesus, serem justificadas, serem também santificadas e serem preparadas para evacuar esta terra. Mas a minha questão é sobre o acontecimento mesmo. Foi algum dia que ele leu a Bíblia, foi uma visão que ele teve, um sonho? O que aconteceu para que ele tivesse esse rompimento e começasse a viver essa vida diferente? O Dr. Liel mostrou que quando ele chega nos Estados Unidos, então ele se tornou um grande pesquisador em Chicago. Ele está New Jersey. O estado de Chicago, New Jersey e por último em Oklahoma, um estado que está mais no centro do país.
Então ele estava ali, por um lado, profissionalmente trabalhando por outro, o Senhor estava aparecendo para ele, o chamando, e ele ainda tentou fugir por algum tempo. Ele fugia, ele pensava, eu vou para um outro estado ali, ele não vai me chamar. E por último ele se rendeu em Oklahoma. Então ele era um cristão, mas um cristão ainda dedicava mais tempo aos seus estudos, a sua parte acadêmica, né? E ele conta que naquele dia, então, ele não era profundo na Bíblia. Então ele contou algo que eu acho também interessante, que o Senhor mostrou para ele que ele realmente precisava deixar. E ele lutou um pouco para não deixar aquela parte acadêmica. E ele disse que havia um pregador que estava chegando naquele estado e na cidade, e ele queria então aprender a Bíblia, mas como eu não sei muito da Bíblia, então o Senhor mostrou que quando ele estava na fila para entrar naquele evento, naquela cruzada na sua cidade, então havia duas mulheres na frente dele, uma mãe e uma filha, e ele viu que quando ele se aproximava delas, elas estavam ali paradas na fila, não se moviam, havia um problema ali, e então somente com a presença dele algo iria passar ali, alguém iria abrir os seus ouvidos, uma surda iria ouvir. Então ele não entendia porque eram visões tão profundas, e ele não tinha ainda intimidade com Deus como ele já tem hoje. Então ele foi para o evento no dia seguinte, e aquilo ele viu acontecendo como ele tinha visto no dia anterior, e ele então viu que era mãe e uma filha, e havia surdez na mãe, e só da presença dele naquela fila, aquela mulher foi curada, e ela foi curada, e ele ficou em choque, que agora já havia sobre a vida dele a presença de Deus, as curas que começavam a acontecer, Chicão, e que o Senhor vai ver nesses 2 dias aqui nessa cidade, não é por dons espirituais, conforme nós acostumamos a ver. As curas e os milagres é exatamente pela presença de Deus. Então, os dons que estão citados aí em 1 Coríntios 12, eles não estão relacionados à presença de Deus? Por um lado, sim. Por um lado, o Senhor está correto. No caso dele, o chamamento dele para as nações é um outro nível. O próprio Deus vem. O Senhor vai ver quando ele faz uma oração e as coisas tudo mudam naquele lugar. Algo tremendo. Eu quero convidar para que o Senhor veja como que é, e depois nós vamos mandar alguns vídeos para o Senhor ver como que se move uma reunião de cura. É totalmente diferente, irmão Chicão. E eu queria dar o último testemunho dentro da sua pergunta. O Senhor também o mostrou, o levou para ele ver as últimas horas de Jesus, e quando ele estava naquela agonia, ele foi levado e ele viu todo aquele sofrimento que Jesus passou nas últimas horas de vida. E aquele momento, ele conta que depois que ele viu que o Pai mostrou aquelas cenas, o Filho de Deus sofrendo, ele disse que chorou por muitos meses, e ele se rendeu realmente, e ele voltou para o Quênia, pregando nas ruas, né, doutor Liel? De casa em casa, nas ruas, o Messias está vindo, se prepare. O ministério dele começou de maneira muito humilde, Chicão, no Quênia. Ele ia para as penitenciárias também pregar, e nos primeiros 3 anos do ministério, ele tão somente chamou a nação do Quênia ao arrependimento. Não havia milagres, nem um tipo de manifestação, somente trazendo o Quênia para dentro do pano de saco, trazendo o Quênia para o arrependimento. Naqueles dias, ele conta que a igreja do Quênia estava passando um momento muito grave de pecado, de apostasia. Então, o Senhor o trouxe para o cenário do Quênia e para o cenário global, exatamente no momento que a igreja estava mais precisando. Maravilha. E aí, ele tem um slogan que até, eu acho que não chegou a rodar na rádio, mas eu vejo muitas pessoas falando, e eu acho que até o banner tá, esse slogan que diz assim, profeta da chuva. Vocês chegaram a falar sobre isso, né? Sim.
Chicão, muito boa a sua colocação, porque foi exatamente por causa disso que eu me aproximei do ministério. Em 2013, eu já era pastor, e assim como o doutor Lucélio, eu estava buscando algo novo na minha vida, no meu ministério, e foi quando eu encontrei no vídeo uma chamada, falando que alguém orou e a chuva caiu. Isso é muito importante, porque em Jeremias capítulo 14, versículo 22, a Bíblia fala muito claramente que a chuva cai do céu não por fenômeno explicitamente ou especificamente natural. A chuva cai do céu não é porque um outro motivo a não ser pela mão de Deus. Chuva só cai do céu de Deus. Está escrito isso em Jeremias 14, 22. E eu, como um leitor da Bíblia, eu conhecia aquela palavra. E eu vi alguém orando e a chuva cair instantaneamente. E eu pensei comigo, tem algo diferente aqui. O que está acontecendo? Naquele vídeo, irmão Chicão, o Quênia estava passando por um período de seca muito grande. As colheitas no campo secando, os animais morrendo e a nação empobrecendo por causa da seca. Então, este profeta, ele foi à rádio, o profeta Dr. David Wall, ele anunciou que ele faria uma reunião numa cidadezinha do interior do Quênia. E essa reunião seria para cumprir a parte do ministério dele, que é chamar o Quênia para o arrependimento, para a santidade e se preparar para a vinda do Messias. E para provar que essa era a agenda de Deus para o Quênia, Deus ia responder com chuva. E ele foi à rádio 3 meses antes falar sobre isso. Não havia, a meteorologia não era favorável, não havia nenhuma previsão de chuva para aquele momento, não era tempo, além de uma seca histórica, ainda era sazonalmente, no período daquele ano, era o tempo de seca, o período não chuvoso do Quênia. Então ele emite uma profecia e fala, para provar que essa é a agenda de Deus, Deus vai responder com chuva. Essa questão do profeta da chuva, ela faz alguma associação com Elias? Uma pergunta muito boa. Eu vou deixar para o bispo, o pastor Lucélio responder, mas antes disso, só para finalizar, Chicão, então ali naquela reunião, 3 meses antes de acontecer a reunião, ele profetizou, e a chuva caiu. A chuva realmente caiu naquele lugar, caiu naquela região. Quando ele orou, ele falou, agora, Senhor, o Senhor pode mandar a chuva prometida. E a chuva só caiu depois que ele falou, agora, Senhor, o Senhor pode mandar a chuva, até nos vídeos. Agora, aquela chuva que o Senhor me mostrou, o Senhor pode mandar, pode enviar. E a palavra dele nem tinha finalizado, essa oração nem tinha finalizado, e a chuva caiu. Este evento aconteceu outras 12 ou 13 vezes no ministério do Dr. David Wall. A maioria das vezes com o Quênia, passando por dificuldades, passando por complicações. Nós temos uma marcante que foi agora em 2021. Em 2021, o Quênia estava com uma seca muito grande. Inclusive, o presidente do Quênia estava acontecendo o culto, porque como estava na pandemia, os cultos eram todos online. Estava acontecendo o culto, Chicão, online. E, ao mesmo tempo que estava acontecendo o culto, o presidente do Quênia estava dando uma entrevista falando da seca do Quênia e pedindo ajuda para as Nações Unidas, para enviar ajuda, enviar alimentos, porque o Quênia estava com a sua economia decadente por causa da falta de chuva. Começa o culto
global, com o profeta David O'Or indo ao vivo. Então ele fala, ele diz, ele começa o culto dizendo: um dos meus assessores que está aqui, que é o arcebispo Michael Niswa, o diretor de mídias, que assim como você, ele é radialista lá, foi ele que fundou a principal rádio, e ele disse para o profeta David O'Or: profeta do Senhor, o Quênia está em derrocada, os animais estão morrendo, as pessoas passando fome, inclusive as crianças no orfanato, porque também ele fundou o orfanato, o Michael Niswa, é um alemão que foi para os Estados Unidos fazer missões e lá montou uma rádio, um orfanato, e hoje é um dos principais assessores do profeta, Dr. David O'Or. Então ele falou como é que estava a situação do Quênia. Então, ao vivo, o profeta David O'Or, ele disse: no final da minha ministração, eu vou fazer um decreto e o Senhor vai enviar chuva. Com essa autoridade, ao vivo, para todas as nações, sendo trend número 1 no Twitter. Mas aí de repente ele falou: mas se eu posso fazer o decreto no final, eu posso fazer agora também. Eu vou fazer esse decreto agora. O próprio David O'Or? David O'Or, eu vou fazer esse decreto. Eu ia fazer no final da minha ministração, mas eu vou fazer agora. E ele falou e levantou a mão e começou a orar, pedindo para o Senhor derramar a chuva. 1 minuto depois, a chuva caiu em tudo o Quênia. Não teve mais culto, ele não pregou mais, porque os vídeos começaram a ser enviados para a rádio do local de transmissão, e o culto foi o quê? Um culto de celebração, porque a chuva estava caindo. Então, ao invés dele ministrar, começou a mostrar as chuvas que caíam em todos os lugares, chuva torrencial. Isso aconteceu de forma muito grande. Este ano marcou, teve uma nova seca no Quênia, porque nós estamos falando de uma nação em região desértica, oeste no leste, África Oriental. Então, é uma região desértica, aonde que há problemas sim de chuvas. E este ano foi a maior seca dos 40 anos. A maior seca dos últimos 40 anos. E novamente, ele fez um decreto de chuva ao vivo. E quando ele faz o decreto, a chuva cai torrencialmente no Quênia. Então, todos esses eventos aconteceram. Então, respondendo a sua pergunta, por que é conhecido como profeta da chuva? Porque quando ele ora e chama a chuva, o céu responde e a chuva cai. E Jeremias 14, 22, eu não sei se a gente tem Bíblia aqui, se alguém pode pegar, mas Jeremias 14, 22, está escrito muito claramente que a chuva só cai do céu se for enviado. Por último, Chicão, quero te dar um outro exemplo que aconteceu. No ano de 2018, se eu não me engano, o Dr. David O'Or estava na Itália. E ele estava numa conferência na Itália, e da Itália ele ia para a nação do Peru. E lá na Itália, quando ele estava falando para um grupo de pastores, ele disse que na próxima conferência dele, no Peru, em Lima, Peru, Deus iria enviar chuva. No momento que ele estivesse ministrando, Deus ia enviar chuva. Aí você fala: mas ele olhou na meteorologia, coincidiu as datas, um mês antes. Nós temos 2 aspectos a ser considerados aqui. O primeiro aspecto, Chicão, a meteorologia não previa chuva para Lima. O mais importante, Lima é a segunda capital de uma nação, a segunda capital do mundo mais desértica. Somente perde para Cairo. As 2 capitais mais desérticas do mundo. Primeiro é Cairo, no Egito, e a segunda é Lima, Peru. Se você procurar no Google ou na internet, nunca chove em Lima, Peru. Nunca chove em Lima, Peru. E ele disse, para provar que esta é a agenda do Senhor, vai chover em Lima, Peru.
quando eu estiver ministrando esta palavra de preparar as nações. Então, quando ele chegou em Lima, Peru, choveu torrencialmente. No momento que ele estava ministrando a palavra do Senhor, choveu torrencialmente. Mas eu quero chamar, então, primeiro, eu acredito que eu tenha respondido por que é profeta da chuva, mas eu só quero agora trazer uma importante observação. Não é esse prodígio, que nós talvez possamos chamar isso, né, de um prodígio, de uma maravilha, isso não é para promovê-lo. Isso não é para dizer que ele é o profeta da chuva, para ele ser conhecido, para ele ficar famoso, para ele ir para a internet. Como nós dissemos, isso está conectado com a agenda do Senhor. Quando isso acontece, e ele fala isso, é para apenas ratificar, ou reiterar, ou confirmar a mensagem, a agenda de Deus. Para que quando você olhar a mensagem, quando você olhar o milagre, você fala, o mensageiro está certo. Então Deus, ele chancela o ministério dele, porque o ministério dele é a palavra. Porque o que prepara o homem, o que prepara a nação para a vinda de Cristo é a palavra do Senhor, a palavra bíblica, a palavra que ele ministra, que vem do Senhor. E o Senhor então confirma que esta é a agenda, essa é a forma de preparação através de eventos, como por exemplo, a chuva. Então quando cai chuva, quando o Senhor derrama chuva pela oração do profeta, é apenas para mostrar, é apenas Deus dizendo, este é o mensageiro, este é o profeta que eu levantei para preparar as nações. Então não é um show de espetáculo, tá? Não é alguém fazendo coisas aqui e ali para ser conhecido, para aparecer, para tirar foto, não. Está estritamente conectada com a agenda do fim. Sobre a pergunta lá, se tem alguma associação com eles, até porque a gente tem a Bíblia, João Batista, ele aparece no Novo Testamento e Jesus fala ali que ele foi aquele que preparou o caminho para a vinda do Senhor. Em Mateus 17, ele fala assim, ele já veio, eles entenderam que era João. E o Elias fez uma oração para que chovesse depois de 3 anos e meio que não choveu. Existe alguma associação que David Orr faz entre a figura dele e a figura de Elias, e consequentemente João Batista também? Essa é uma pergunta muito importante, Chicão, nesse momento que a igreja está para ser tirada da terra. Como doutor em teologia, nós consideramos cada versículo da Bíblia com cuidado. Por um lado, há pessoas que conhecem o ministério do Dr. David Orr. Essas profecias que o Dr. Niel falou agora, todas elas nós temos quando ele fala antes registrado no YouTube e depois o cumprimento dessas profecias. Eu depois gostaria muito de, se eu tiver oportunidade, se o senhor me passar o seu número, eu vou então passar todas essas profecias que foram faladas e depois o seu cumprimento, para que o senhor veja realmente a veracidade das palavras que são faladas por ele. Por outro lado, há pessoas que conhecem o seu ministério e eles identificam esse personagem bíblico como o Elias prometido para os últimos tempos. Em todo o planeta há teólogos, há pastores, há lideranças, há irmãos, ovelhas, que falam somente há um personagem na Bíblia que abriu os céus, foi Elias. E Apocalipse 11 mostra que nós vamos ter 2 personagens depois do arrebatamento, que um deles também vai fechar o céu por 3 anos e meio, naquele período de tribulação. Então, quando as pessoas falam ele é Elias, é porque eles não só tiveram um sentimento, mas ganharam uma revelação. Mas existem outros que veem ele em todo o planeta
mesmo abrindo céus, como disse o Dr. Liel, mais de 10 vezes. Ontem o pastor Jair estava conosco e ele disse essas informações, que ele abriu os céus mais de 10 vezes no aeroporto para nós. Mas existe outro grupo que fala, não, eu creio na sua mensagem, mas eu não acho que ele é o profeta Elias, prometido na Bíblia. Então, Chicão, se o grupo que crê que ele é o profeta Elias, nós, amém, nós estamos, glória a Deus. Mas o grupo que não crê, também amém. O mais importante é que esses dois grupos, eles estão recebendo uma mensagem. É a mensagem do profeta que vai trazer a finalização desta era. Não, é só assim, porque o senhor falou que tem dois livros, né, que acreditam diferente e tal, mas o David Warren, ele se autoproclama como profeta Elias? Por um lado, ele pode dizer, eu sou, né, vamos dizer, sou o profeta Elias, mas, por outro, ele é assim, como disse o Dr. Liel, é uma pessoa que não se autoproclama, que não veio buscar uma posição ou buscar lugares na internet. Ao contrário, toda essa quantidade de pessoas que se acessam as suas mensagens e líderes no planeta, eles vêm exatamente por causa da mensagem. E essa quantidade de milhões de pessoas que se aproximam das redes sociais dele por semana, por mês, não é porque ele está se auto-intitulando o profeta, o Elias prometido, mas é por causa da mensagem que ele tem. Então, o senhor, quando conhecer melhor o ministério dele, o senhor vai ver, Chicão, que ele é realmente um servo de Cristo. A sua missão está focada em Cristo. A sua missão é promover o sangue de Cristo. Eu nunca vi um líder falar tanto de Cristo como o profeta do Senhor. Todo o tempo ele fala de Cristo, todo o tempo ele menciona o ministério de Cristo, todo o tempo ele fala do sangue de Cristo, ele fala da obra de Cristo. Então ele não se proclama a si mesmo, mas ele veio como um servidor de Cristo para essa hora, para preparar exatamente a noiva. Agora, sobre si, ele, o profeta do Senhor, esse personagem bíblico, nós sempre deixamos para as pessoas se aproximarem do ministério. Nós gostamos muito e apreciamos que as pessoas venham e conheçam a mensagem, que é o mais importante agora, é o mais importante. Existem pontos controversos que nós, de fato, não entramos nisso, porque alguns, se você afirma ele é o profeta Elias, alguns vão dizer não, ele não é, e com isso a mensagem termina sendo prejudicada. Então há líderes, o pastor Jair conhece, que falam ele é o profeta, mas existem outros líderes que falam ele não é o profeta Elias. Então nós não entramos exatamente nesses pontos, porque nós queremos que a mensagem chegue, queremos que a mensagem prepare as pessoas, que todos tenham acesso a essa palavra e deixe a experiência pessoal de cada um considerar diante do Senhor se ele é ou se ele não é. Sim, é mais uma curiosidade, né? Sim. Entender o que é pregado, o que é anunciado. O senhor falou agora há pouco sobre os dons espirituais, que o senhor disse que ele está num patamar superior, o David Warren. Ele seria, na visão de vocês, maior, tipo assim, a maior autoridade espiritual do mundo hoje? Boa pergunta. Na realidade, ele não está num patamar superior. Na realidade, eu mencionei sobre o chamamento. Então, quando o senhor olha para Pedro, por exemplo, como um personagem, a sombra de Pedro curava. Mas o senhor não consegue ver esses registros em outros dos apóstolos. Vem Pedro. Não é que ele estava num patamar superior, é que era o seu chamamento. Deus o escolheu para aquele momento, para aquele tipo de obra,